querida, muita saudade, né, de estarmos juntos. Nós estamos aqui mais uma vez para aprendermos mais, né, da nossa Bíblia dominical. E hoje nós vamos estar estudando a lição 4, o nome que está sobre todo nome. Esse é o título da nossa lição, e o texto áureo da lição é Êxodo 20, versículo 7, que diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Vamos orar, pedir a direção do nosso Deus. Senhor Deus, grandioso Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome por esta hora bendita, quando mais uma vez podemos falar com o Senhor. Senhor, muito obrigada pela tua graça, pelas tuas misericórdias. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Ensina-nos, ó Deus, na tua palavra, e que nós possamos, ó Deus, viver, aprender e viver a tua palavra. Abençoa o nosso pastor e toda a sua família. Oramos em nome de Jesus. Amém. O autor começa nos contando um fato que aconteceu, né, com ele, quando ele foi visitar uma pessoa e tinha um buraco na rua. E aí a pessoa disse assim: só Jesus na causa, pastor. E ele disse que foi para casa e ficou pensando naquilo, né? E aí estava acontecendo lá televisão, um jogo de futebol, né, da seleção brasileira, onde ele, na hora, né, já estava terminando o jogo e o time adversário poderia fazer um gol decisivo, né? E uma pessoa que estava assistindo o jogo, né, cruzou assim os dedinhos e falou assim: ai, meu Deus do céu, e agora? Tira essa bola daí, Jesus. E diz que aqui o grande problema da humanidade, que desconhece a importância e os desdobramentos do terceiro mandamento, é a intenção do uso mágico do nome. Parece que pelo simples ato de mencionar o nome de Deus, a situação tende a ser revertida ou controlada. É isso que nós temos visto muito isso, né? Fala-se no nome de Jesus, né? Em quaisquer situações, né? De qualquer maneira, vão falando. E não é assim, né? O nome de Jesus, o nome de Deus tem que ser reverenciado, né? Jesus já ensinou isso lá na oração do Pai Nosso, quando ele diz: santificado seja o teu nome, lá em Mateus 6:9 fala sobre isso. Então precisa que haja essa reverência, né? Jesus também advertiu os fariseus, né, quando eles oravam, fazendo juramentos, né? Juravam pelo céu, juravam não só no nome de Deus, né, mas em coisas que eles achavam que pudesse substituir o nome de Deus, né? Mesmo que não pronunciasse o nome de Deus, mas o substituísse pelos termos reinos dos céus, terra e até pela cidade de Jerusalém. E Jesus nos advertiu isso no terceiro mandamento, né? Quando ele diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Não trata de pronunciar ou não o nome de Deus. E até expressões como o sangue de Jesus tem poder. Jesus toma conta, né? Agora fala até Jesus me abana, né? Jesus olha para isso, mas empregar o seu nome em situações banais de forma leviana e imprópria, né? Então agora se criou aí uma porção de, nem sei como é que eu chamo, ditados, frases que acham que são frases de efeito, né? Que vão resolver os problemas. E aí Jesus, né, fala que isso não é certo, né? O mandamento, né, lá dos 10 mandamentos que nós estamos estudando agora, diz que isso não é
certo se pronunciar assim, né? O Novo Testamento, nos imperativos de Jesus, nos autoriza a utilizar o nome de Deus, né? Lá em Mateus 28, 18, 19, falando sobre o batismo, né? Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? É necessário observar que o nome de Deus é santo quando nós o pronunciamos com reverência e temor. Precisamos ter esse cuidado com relação ao nome de Deus, né? A geração passada, né, eles falam lá de quando a gente era criança, né, que a gente tinha esses ditados assim, né? Eu juro minha mãe mortinha. A gente falava isso, né? E nos tribunais, né, servia também, faz juramento, né, com a mão na Bíblia, né? Eu já vi muito isso quando eu trabalhava lá na vara criminal, fazia parte do corpo de jurados. Eu via, o juramento é feito com a mão em cima da Bíblia, né? Jura em nome de Deus, dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. E era jurado assim, né? Será que nos dias atuais alguém acredita nos juramentos endossados por tais argumentos? Essa é a pergunta que faz aqui o autor, né? Então, a gente jurava, né, pela mãe mortinha, né? Servia como garantia de que aquilo que se estava falando era verdadeiro, que as pessoas podiam confiar quando a gente jurava, quando jurava com a mão na Bíblia. Hoje acho que não está mais muito assim, né? Tendo muito crédito, né? E aí as pessoas faziam esses juramentos, né? Em cima com a mão na Bíblia, né? E aí a gente agora, mas hoje se jura, né? Sem, em nome de Deus, falam essas frases, né? E aí a gente está aprendendo hoje que isso não é o correto, não é o certo. O primeiro tópico fala sobre a importância do nome. Aí está se referindo, né, ao nosso nome, ao nome, né, de registro de nascimento, né, uma coisa que precisa ser feita, né, as pessoas precisam, hoje em dia, né, obrigatório, porque eu me lembro que eu ouço algumas histórias de pessoas que foram registradas adultas, foram registradas com 14 anos, com 12 anos, né? Meu avô mesmo disse que só tinha o nome de Antônio, né? Porque nasceu no dia lá do santo, chamado Santo Católico, né? E ele era Antônio só. Mas quando ele cresceu, ele botou Antônio Tavares. Foi ele mesmo que se registrou já depois de adulto, né? E a gente precisa ter, né, o nosso nome de batismo, sobrenome, nome da família. Tem gente que faz questão, né, disso aí, de pessoas que não conhecem, né, os pais fazem questão de encontrar os pais, de saber o nome, né, de saber como é que foi. Tem gente que vive uma busca intensa, né, de encontrar os pais, saber, né, de onde veio, né. Muitos, não assim em muitos casos, né, a procura se dá não pelo resgate da afetividade perdida, mas pela inclusão do nome do pai em sua identidade, mesmo que tardia. Tem gente que não tem o nome do pai no registro, né, e quer colocar, né? Muitos de nós também, mesmo que tardiamente, tivemos nosso nome registrado no cartório celestial, né? Que foi o meu caso, já com 30 anos é que meu nome foi registrado lá no céu, para a glória de Deus, né? E a morte, né? O nascimento, a morte, a ressurreição de Jesus possibilitou isso para nós, né? Ter o nosso nome escrito no livro da vida, né? Nossa certidão espiritual. Não continha o nome do Pai, mas Jesus nos concedeu um novo nome. Está lá em Apocalipse 2:17. Escreveu nosso nome no livro da vida e nos deu Pai. Nós somos filhos, né, adotados, que é como o povo chama filho do coração, né? Quem adota filho.
Fala assim: você é meu filho do coração, né? Eu te escolhi para ser meu filho. Jesus fez assim com a gente, né? Ele nos escolheu, nos adotou, né, como filhos. A obra custou o sangue precioso de Jesus. A graça não é barata, não a compramos com dinheiro, mas pagamos um alto preço e demonstrar que a graça de Deus nos alcançou. Nós precisamos ter essa certeza, né, essa convicção. E tal demonstração se dá pelo fato de não utilizar o nome de Deus em vão. Então, nós, desde que nascemos, né, nós temos lá o nosso nome, né, registrado, e depois nós nascemos de novo, né, e Deus registra o nosso nome lá no livro da vida. Então, o nome é algo importante que nós devemos zelar. O segundo tópico diz consequências em usar o nome de Deus em vão. Ele tem consequências, né? Não fica barato. O nome de uma pessoa representa o seu caráter e reputação. É o nome de Deus, né? Nós precisamos ter cuidado com isso. Os compromissos assumidos eram saudados, as pessoas confiavam no nome, né? No nosso nome, tá? É o nome de fulano, é o filho de fulano. Isso aí era muito respeitado, né? E hoje em dia a gente sabe quantos nomes estão, né, registrados lá no SPC, né? E não estão, às vezes, né? Porque a própria pessoa não zelou pelo seu nome, e às vezes porque de alguma maneira, né, foi enganado, mas o nome está lá, né? E essas instituições registram os nomes de pessoas que não são confiáveis. Se é honroso preservar nosso nome, por que não preservar o nome de Deus se ele é a maior autoridade em todo o universo? Né? A gente tem cuidado com o nosso nome, precisamos ter, né, esse cuidado com o nosso nome para não ser falado, mal falado. E assim também com o nome de Deus, muito mais ainda. Nós precisamos ter esse cuidado, né, de não sujar, para as pessoas não falarem assim: aquela ali está fazendo isso, é uma crente, mas faz isso, faz aquilo. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Lá o autor fala que nenhuma punição direta é imposta aos que pecarem contra Deus usando o seu nome em vão. Mas lá na palavra de Deus diz assim: porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Então fica devidamente entendido, né? Não diz qual é o castigo, não diz qual é a punição, mas diz que não, Deus não vai, né, deixar isso barato, não. Né? Nós vamos ter que dar conta disso, né? De como de estar usando o nome de Deus em vão. Precisamos ter também esse cuidado, né, com o Senhor, com o nome do Senhor. Então, a gente, já que não tem, né? O autor pergunta aqui: qual é a pena? Não sabemos, por isso é bom não arriscar. E Deus não falou o que vai acontecer, né? Mas alguma coisa vai acontecer, porque diz que ele não vai ter por inocente quem usar o nome dele em vão. Tomemos como exemplo uma passagem bíblica onde homens judeus estavam, né, fazendo lá as curas, as libertações, né, exorcizando o espírito maligno, dizendo que era em nome do Deus de Paulo, do Jesus que Paulo prega. E aí o próprio Espírito falou para eles: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Tem que ter muito cuidado. Às vezes a gente fala que é de Jesus, né? Mas a nossa vida, o nosso nome não está representando devidamente o nosso Deus. Então a gente tem que ter, o autor até entende que, quem sabe, é uma vergonha, né, que a gente vai acabar passando,
por não, por usar o nome de Deus em vão. A gente tem que ter muito cuidado com isso também. O nome de Deus não é mágico, antes deve-se ter temor e reverência ao utilizá-lo. Precisamos ter muito cuidado com o nome de Deus, né? Não adianta falar, sangue de Jesus tem poder, mas você crê nisso? Realmente eu estou falando, porque todo mundo fala. Você tem certeza disso? Precisa não usar o nome, esse nome todo-poderoso, em vão. Terceiro tópico, como usar o nome do Senhor de forma digna? É uma pergunta. Como usar, né? De forma digna. Abençoando as pessoas com as frases que a gente cita, né? Se Deus quiser, graças a Deus, Deus te abençoe. O autor diz aqui seria melhor definir essas citações como expressões da força de Deus. Isso abençoa as pessoas, fazem bem as pessoas. Quando a gente tá no mercado e passa aquela caixa lá de cara feia e a gente, Deus te abençoe, Deus te dê um bom dia. Isso é muito bom, isso faz bem, né? Quando utilizamos o nome do Senhor, não feito por desleixo, acabamos por expressar a fé e a alegria em abençoar ao nosso próximo. O batismo é uma forma de utilizar o nome do Senhor dignamente. Quando a gente, quando lá o pastor, a pessoa que está batizando, que agora a gente tem visto aí que não é só pastor que batiza, mas quando ele fala, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também é uma forma de citar bem, na hora certa, no lugar certo, a palavra certa, de honrar o nome do Senhor. Outra maneira honrada de utilizar o nome de Deus é através da pregação da sua palavra. Coisa linda é quando eu fico encantada de ver uma pessoa que sabe pregar, como nosso pastor, tem nem sei, não vou dizer facilidade não, que deve ser assim, a custo de muito estudo, mas como que ele tem esse dom, dado por Deus, em pregar a palavra genuinamente, pois o que é dito precisa necessariamente concordar com o que Deus diz de fato. Isso também é uma maneira de honrar o Senhor, pregar o que está escrito, não ficar, pregando o que não está escrito, falando coisas que não são, quando não vivemos de forma digna, ou quando não vivemos de maneira honrosa, cumprindo os nossos compromissos cristãos na adoração e na busca da santidade, nós representamos mal a Deus. Da mesma forma que nos esforçamos para não arrastar o nosso nome, o nosso sobrenome na lama, do escárnio, da vergonha, devemos também obedecer ao terceiro mandamento. Então, esse é o mandamento, é ordem, é um mandamento. Deus está mandando que não se faça isso, existem falsos cristãos nos dias atuais, que falam que Deus não falou, que Deus mandou um recado, que eu quero eu profetizo, sobre a tua vida, que vai acontecer isso, acontecer aquilo. Então, não é isso que está escrito. Existem falsos cristãos nos dias atuais que não zelam pelo nome de Deus. Políticos prometem em nome de Deus, o autor lembrou bem isso aqui. Falsos sacerdotes utilizam o nome de Deus para enriquecer diante de doenças. Muitos fazem promessas e não cumprem. Isso está escrito lá em Eclesiastes 5, 4, 5. A pessoa faz voto, e não cumpre. A gente tem que ter muito cuidado com isso. O que a gente fala para Deus, o que a gente fala de Deus.
e como a gente testemunha através da nossa vida com o nome de Deus. E agora para pensar e agir. Isso eu gosto de ler, né? Para a gente prestar bem atenção, não fugir do que o autor colocou. Os apóstolos pregaram que o nome de Jesus Cristo é que garante a redenção eterna aos que creem. Em 1 de João 3, 23 e 24. É preciso crer e observar o nome do Messias Salvador com respeito e reverência. É necessário entender que não há outro nome maior do que o de Jesus Cristo. Neste caso, não seria melhor repreender as expressões chulas acerca do nome do Senhor e crer que através da invocação do nome de Jesus podemos alcançar a salvação? Em Atos, 2:21 fala a respeito disso, Invocar o nome do Senhor Jesus. Se o primeiro mandamento nos encoraja a amar e colocá-lo no centro da nossa vida, e o segundo mandamento nos exorta que nada pode substituí-lo, em imagens, tampouco em esculturas, então o terceiro mandamento, que é o que nós estamos estudando hoje, nos diz que devemos honrar o nome do Senhor e que temos em nossas atitudes um nome a zelar, que é o próprio nome do nosso Deus. O nome do Senhor é santo. Portanto, neste nome há salvação. Não existe bem maior do que a nossa salvação. E é no nome de Jesus. Foi Ele que nos comprou, que nos adotou. Nós somos filhos de Deus, adotados pelo sangue derramado. Portanto, neste nome há salvação, o que não encontraremos em nenhum outro nome. Lá em Atos 4:12, em nenhum outro há salvação. Então, nós vamos, a partir de hoje, irmão, vamos ter mais cuidado com o nome de Jesus, com o nome do nosso Deus, com o nosso nome também, honrar o nosso nome, ter um nome digno de ser chamado Filho de Deus, honrar o nome do nosso Pai, tanto o Pai, o nosso sobrenome registrado lá no cartório, quanto o nosso nome registrado no livro da vida. Precisamos fazer a diferença, ter esse cuidado, me ensinou bastante essa lição, sabendo que o nome de Jesus não deve ser citado de qualquer maneira. Nós aprendemos isso hoje, o nome de Jesus precisa ser citado na hora certa, para abençoar, com reverência, um nome tão bonito. A gente não gosta quando falam mal da gente, a gente fica triste. Quando falam de qualquer maneira, bota o nosso nome numa roda de escarnecedores, vamos dizer assim. Aí o seu nome foi citado lá, mas falaram o que de mim lá naquele lugar? O que eu tenho a ver com aquilo ali? E aí ainda mais o nome do Senhor. Como que a gente está citando o nome de Deus? O que a gente tem falado a respeito do Senhor? Como que a gente tem entendido que o nome de Jesus é poderoso para curar, para salvar, para nos levar à eternidade? Como que a gente tem entendido isso? Como que a gente tem vivido isso? Precisamos ter esse cuidado. Não citar de qualquer maneira, falar como porque todo mundo fala, virou um ditado popular o nome de Jesus. Então é um mandamento. É um mandamento, é o terceiro mandamento. Não ficou esquecido, não, é o terceiro. Nós não podemos esquecer os 10 mandamentos, Eu achei muito importante a lição desse trimestre falando sobre os 10 mandamentos, E nós hoje, já estudamos o terceiro.
não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, de qualquer maneira, sem necessidade, só porque todo mundo falou. Então não vamos botar, o nome do nosso Deus. Não vamos tratar dessa maneira. Então Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nós, nos ajude a entender isso, a viver como cristãos de verdade, a honrar o nome, esse nome, cristão, e a honrar o nome do Senhor. O Senhor nos abençoe, dê uma semana abençoada, com saúde, e que o Senhor mantenha a nossa alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus abençoe a cada um.